Descansarei, pois sei que és Deus. Descansando, a sombra do Onipotente descansará, não é? Falar sobre adoração. Eu convido você agora para saborear de uma maneira completa a presença de Deus. E para fazer isso, nós precisamos retirar algumas coisas que ficam em nosso caminho e que podem comprometer essa adoração. Podem comprometer esse desfrutar de Deus. O desfrutar da presença de Deus. Ontem, eu pensei nessas coisas aqui, nessa palavrinha introdutória ontem, porque eu ganhei um café especial ontem. O Cris me deu umas cápsulas, ele viu uma linha diferente lá da Três Corações. Opa, não posso fazer propaganda. Mas aí tinha lá um café da Tanzânia. E eu achei legal. Depois eu pesquisei, não é aquele, não, tá? É outro. Tem outro café aí que é lá da Indonésia e das Filipinas, o Kopi Luwak aí, que é o café civeta, que aí é o mais caro do mundo, tudo bem, 50 libras esterlinas uma xícara. Mas não precisa ser. Mas eu recebi esse café e eu falei assim, eu vou experimentar esse café. Mas na hora que eu fui experimentar, eu falei assim, deixa eu ver a cafeteira, se ela está totalmente limpa ou não. E aí eu comecei a limpar, e aí eu comecei a desmontar a minha cafeteira. Porque aí eu comecei a perceber resíduos de café, sabe, de outros cafés que eu tinha feito. Café no plural, dos outros cafezinhos que eu fiz. E aí eu fui limpando, falei assim, porque quando eu percebi aquela sujeira, eu falei, eu não vou conseguir saborear o café que eu recebi se eu não tirar essa sujeira, porque essa sujeira vai interferir. Ela vai mudar o sabor. E eu não vou poder falar e nem dar a minha reação em relação àquele café especial. E eu fui limpando aquilo, gastei um tempão até limpando, porque eu fui desmontando e tirei, fui lavando tudo. E aí eu percebi que já fazia tempo que eu estava deixando aqueles resíduos ali na cafeteira. E aqueles resíduos, eles interferem. Coisas do passado interferem no de hoje. Conceitos antigos interferem no viver o novo de Deus. E a gente precisa fazer essas limpezas, a gente precisa meditar na palavra de Deus e fazer esse renovar e experimentar esse renovo de Deus em nossas mentes e corações, sabe? E eu vi isso, eu sei que o Senhor tem um café especial para a gente nesta noite, neste tempo, e eu quero que você saboreie ele, mas tente tirar todo o resíduo dos outros, dos anteriores, que prejudicam o desfrutar do novo de Deus, sabe? E eu faço isso por mim, é um exercício meu, quando eu olho a palavra dele, quando eu leio, quando eu busco a presença dele, tem algo novo. E eu quero, junto com vocês nessa noite, falar algumas coisas, tirar algumas coisas do nosso caminho em relação à adoração, em relação a saborear a perfeita, a verdadeira adoração. E a gente precisa limpar isso. Ontem eu citei no final do culto o Salmo 33, ele diz assim, cantem de alegria ao Senhor vocês que são justos, e aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvem ao Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, aí eu brinquei com viola também de 10 cordas, cantem uma nova canção, toquem com habilidade, toquem bem e com alegria. Sabe, esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Apresentai-vos a eles com canções novas, com um novo cântico, sabe? E é porque ele vem com o novo, e a gente oferece o novo a ele, sem resíduos antigos, sem coisas passadas, sem coisas que prejudicam. E a gente precisa caminhar nessa direção. Para falar sobre adoração, eu preciso primeiro introduzir 3 palavras, culto, louvor e adoração, e fazer uma diferença delas, ou senão você vai embolar tudo isso. Você vai misturar essas coisas. Culto é o momento, é o local, o momento separado por alguém ou por um grupo, para terem o seu relacionamento com o seu Deus, com a sua entidade de poder, que eles desejam reverenciar. Isso é culto.
né? Louvor é a exteriorização, ou seja, a expressão externa, física, visível e audível, perceptível por outros, né? Ensino, proclamação, testemunhos, mas é o externar. Então, tudo que sai é o louvor, que é visível. Eu vejo o louvor de vocês, vocês veem o meu louvor, as minhas expressões. E aí a adoração, o que é adoração? Adoração é a reverência, é a honra, é o reconhecimento do poder, da grandiosidade de um Deus, ou de uma entidade, ou de um objeto de adoração. Ela é no íntimo, ela não é visível. Então, quando alguém se curva, você está vendo o louvor, uma expressão externa. Nós não vemos adoração. Adoração é algo do íntimo, do espírito. Não é da carne, não é do mundo físico. Então vamos separar isso primeiro. Porque senão você vai misturar estas coisas. Né? Porque você vai falar assim, adoração é música. Não, adoração não é só música. Não é só música. Porque se for música é externo, é expressão, é louvor, não é adoração. Adoração é invisível, é no íntimo, é no espírito. Porque assim Jesus disse. Assim ele afirmou. Então, culto também não é sinônimo de adoração. Porque você pode ter culto ritual, mecânico, aquilo que é feito, marcado, horário, local certo, está ali, você tem que entrar, sentar, você tem que cruzar a mão, você tem que abaixar, tem que levantar. Né? Você tem um processual do culto, você tem um ritual do culto, todo culto tem um ritual. O pessoal fala assim, nosso culto não tem liturgia. Aí eu cheguei e falei para um rapaz assim, mas como vocês começam? Vocês começam sempre assim, depois vocês fazem isso, depois isso e depois isso, não é? É. No outro domingo não é a mesma coisa? É. Então vocês são litúrgicos. Vocês têm uma liturgia, sua liturgia não é igual à minha. Mas você tem uma liturgia, você tem uma ordem onde você coloca todas as etapas deste culto, dessa programação. Mas não podemos falar que culto é adoração. E nem que louvor é adoração. O louvor precisa ser a expressão da adoração, o culto precisa ser expressão ou a intenção de adorar e o motivo da adoração. Nós precisamos ter isso, mas não são as mesmas coisas. E, aliás, música e culto, música e adoração é misturado. E há uma polêmica há muito tempo sobre isso. Muito tempo. Vai lá, desde o Velho Testamento, você vai ter isso lá. Ontem a pregação do Fagner trouxe Êxodo de volta, falando assim como os artífices foram preparados, mas os músicos também. Davi reuniu músicos. Né? Havia uma exuberância musical. Nós somos de origem reformadora. Reformador é música? Não. Lutero era músico. Lutero usava folclore, usava canções, escrevia canções, incentivava a escrever canções. Mas Calvino já era mais reticente. Calvino segurava um pouco mais. Né? Considerava o uso de instrumentos musicais no culto algo que seja inadequado para celebrar louvores a Deus. Olha o que Calvino falava. Ele não gostava de usar instrumentos no culto. Ele dizia que era inadequado para prestar adoração a Deus. Sabe? E aí nós temos também Zwinglio, que foi para o outro extremo. Zwinglio falou que não podemos cantar, não podemos expressar, nenhuma expressão musical, artística pode ser usada no culto. O culto é racional, é muito intuitivo, é espírito e é razão, e não é expressão física. Tanto é que, a partir desse movimento de Zwinglio, outro movimento mais radical saiu queimando tudo que era instrumento. Eles entravam nas igrejas e queimavam os instrumentos. Quebravam os órgãos de tubo, queimavam nas praças, destruíram os instrumentos, porque eles falavam, instrumento não é culto, não pode ser usado para a adoração, porque a adoração é só espírito, é só razão, e não pode ser expressão nenhuma física. Isso aí, nós estamos falando da reforma. Né? Nós estamos falando disso, e quantas polêmicas de lá para cá. Né? Participei do Congresso Nacional, no Congresso Latino-Americano sobre Adoração há 20 anos atrás, em 2000, lá em Niterói.
Se reuniram vários, desde do México, Costa Rica, América do Sul inteirinha, estava lá reunido em Niterói, tive a oportunidade de estar lá junto também, né? E aí a discussão era adoração. Foram 4 dias de congresso sobre adoração, várias palestras, e uma delas, né, foi do reverendo José Sierra Cavazos, que era o secretário executivo da União das Igrejas do México, Batistas do México. Todas as igrejas batistas, não só da convenção, não era brasileira, era a Aliança Batista Mundial. E ele fala assim, olha, existem muitas mentiras sobre a adoração. E aí ele alista algumas mentiras. Mas primeiro ele fala que a falta de um exercício teológico produz mentiras. A falta de um exercício bíblico e teológico faz com que as pessoas aceitem mentiras como verdades. E se a gente conseguir fazer um pouco de exercício teológico, a gente vai eliminar algumas verdades, entre aspas, que são mentiras. E aí ele lista algumas sobre adoração. Ele fala, louvor é a música movimentada. A adoração é a música suave. Isso é mentira. Isso é mentira. Ele fala assim, isso se prega. Ele falava assim, olha, um bom culto, outra mentira, um bom culto utiliza uma linguagem sofisticada. Né? Tem que usar termos difíceis, elaborados, uma linguagem mais erudita, porque o nosso Deus exige isso. E culto que é culto tem que ser usado isso. Não precisa. Tem gente que fala assim, como que pode alguém diante de Deus falar erros de português? O que é isso, meu irmão? Adoração não é isso, adoração não é língua. Nós esmeramos, nós procuramos fazer o melhor, falar de maneira mais clara e correta. Mas não significa que aquele que fala difícil é a adoração, é o culto que Deus recebe. E aquele que fala errado, Deus não está recebendo aquele culto, aquela adoração, Deus não está com aquele servo dele diante dele. O culto cristão surge na sinagoga judaica. Nós temos essa raiz aí das reuniões, né, nas sinagogas no período exílico. Né? E aí nós temos isso, então quer dizer, se a nossa fé vem do judaísmo, então nós precisamos usar músicas folclóricas judaicas, expressões judaicas, porque aí sim é adoração. Resgatar o conceito do tabernáculo e trazer para dentro aqui, hoje, o tabernáculo. Não necessariamente, você pode fazer isso, mas não que isso significa que aí é a verdadeira adoração. Isso é mentira, não é assim. Né? Com decência e ordem, como Paulo diz, significa cumprir a tradição, o ritual, fria e impessoal. Você não pode rir, você não pode sorrir, você tem que ficar sério, porque o nosso Deus exige uma reverência para isso. Né? E a gente percebe que a adoração é no íntimo do coração, e tem tanto arrogante falando de maneira bonita, de maneira bem séria, mas no fundo está desobedecendo a Deus, no fundo está sendo iludido pela sua própria mentira. E o Joel Sierra fala isso, igrejas têm vivido isso, igrejas têm expulsado, naquela época se expulsava tantos que queriam expressar, louvar, que é a expressão de uma maneira mais solta, mais livre a adoração. Eles eram expulsos da igreja porque não podia, tinha que ter reverência, ordem. Não. Aonde que é essa reverência e ordem? Como se expressa isso? Ele fala que outra mentira, que adorar em espírito e em verdade é vibrar depois de um momento longo de louvor e adoração, entre aspas. Então, depois de muitas músicas, a gente fica vibrando, isso é adoração. Não é assim, não precisa disso. É claro que você pode entrar assim, você pode estar na presença de Deus, se entregar de maneira progressiva durante alguns cânticos, mas não necessariamente isso define a verdadeira adoração. É mentira. Existe uma forma de louvar ao Senhor que Ele aceita, e tem formas que Ele não aceita. Tem forma que é ideal para a adoração, e aí é adoração. Tem forma que não. Esquece forma. Lembra que eu falei que a adoração é essência, é interno? É espírito, não é caixa. Tome muito cuidado para julgar pelo que é visto. E Deus não faz isso, porque Ele vê o que não é visto. Ele não julga por vista,
Ele não recebe por vista, ele recebe a tua alma e o teu espírito. E aí muitos mentem, enganando e iludindo as pessoas. E outros vão para o outro extremo. Liberdade do espírito é a adoração. Então, onde há o espírito, há liberdade. Então, improvisa tudo, faz tudo na hora, deixa tudo para o último momento, inventa. Vai inventando, inventa aí, gente, que isso é a verdadeira adoração. Mentira. E improvisar e inventar na hora não significa verdadeira adoração. E muitas vezes engana e esconde uma desobediência a Deus. Porque Deus queria que aquela pessoa estudasse durante a semana, mas ela desprezou Deus, e aí chega no culto, ela vai lá e vai apresentar de qualquer maneira, e falando que isso é o Espírito, é a liberdade do Espírito. Mentira! Não é isso. Quer dizer que o Espírito não pode usar de maneira assim? Pode sim, e tem usado, não tenha dúvida. Mas dizer que a verdadeira adoração é quando você improvisa, isso é mentira. Foi muito bom aquele congresso, porque nós discutimos muito. Foi um mover de Deus em muitas igrejas, entendendo e compreendendo a adoração. E aí ele falou assim, ele termina o sermão dele falando assim, eu quero 3 coisas, eu gostaria muito que as igrejas experimentassem isso, nos seus cultos. Primeiro, é o fervor a Deus, presença de Deus, perceber Deus, estar na presença de Deus, que as igrejas percebam e sintam isso. Segundo, que elas se sintam como corpo de Cristo, igreja do Senhor Jesus Cristo, que elas se sintam uma unidade, uma comunidade, que elas vivam amor ao próximo, porque é impossível você declarar que ama a Deus se não amar o próximo, e a igreja precisa sentir isso, o corpo de Cristo reunido, a igreja de Cristo, a noiva toda ali, não um só, mas todos nós formamos esta igreja, e aí precisamos adorar a Deus. E por último, ousadia em obedecer a Deus. Que toda adoração produza isso, que toda a consciência da presença de Deus, que toda a consciência da unidade do corpo leve você a obedecer a Deus com ousadia na sua vida. E aí, nós lembramos que nós já estudamos aqui em 2005 uma série de mensagens sobre adoração. Escola Bíblica, nós falamos sobre a verdadeira adoração. E nós resumimos naquela época, e eu trago a vocês isso de novo. O verdadeiro adorador é aquele que conhece o Pai e faz o que o agrada. A verdadeira adoração, o verdadeiro adorador é aquele que conhece o Pai e faz o que o agrada. Então a verdadeira adoração é obedecer ao Pai, fazer aquilo que agrada a Deus. Então adorar é agradar a Deus. É fazer Deus sorrir. É fazer Deus se alegrar com a tua vida. Isso é adorar. Então, quebra tudo aí, esquece um pouco. O pastor Cris, a semana passada, falou muito sobre isso. Ela pegou lá a mulher samaritana e trouxe, e disse vários nãos aí, Pelo menos 3 nãos principais aí da mensagem do Cris. Não é centrada em lugares, a adoração não é firmada em lugares. Não é, Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Seja aqui, seja em qualquer lugar. Não se marca, aqui não é um lugar santo, aqui se torna um lugar santo quando você e eu nos separamos para Deus nesse momento. Mas a santidade não está nas paredes, não está nesse piso, não está nessa madeira, não está nesse espaço aqui. Esse espaço aqui não é santo. Sabe? Não é. Mas ele se torna com a presença de Deus. E Deus não habita nele, habita em mim e em você. E quando nós nos reunimos aqui, diante dele, aqui é lugar santo. Aqui é lugar santo. Mas não essa madeira, esse carpete, esse ambiente. Não pode ser sem entendimento, sem compreensão. Você precisa compreender. Cris falou sobre isso, você precisa entender as coisas. Da onde vem Jesus Cristo? Quem é Jesus? Da onde vem a salvação? Essa compreensão das Escrituras, essa compreensão da revelação de Deus é necessária para a adoração a Deus. E não pode ser descentralizada da pessoa de Cristo, com certeza. Não pode ser alheia à pessoa de Cristo, porque está nela.
É chegado o momento, e o momento é esse, aonde? Em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus se inicia o reino de Deus aqui na terra. Ele inaugura a igreja de Cristo Jesus, é chegado o reino de Deus e já chegou. Não vai chegar, ele já chegou. Sou eu, é o Senhor Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Não há outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. E Deus não recebe ninguém se não for por Jesus Cristo. Ele fala, não vou receber ninguém se meu filho não me trouxer. E se você não vier pelo meu filho, eu não vou te receber. Então não há adoração de Jesus Cristo. Não pode, a adoração não pode ser descentralizada da pessoa de Cristo Jesus. Não podemos. Depois o Cristo falou sobre 5 princípios para nortear a vida de um adorador. Né? Ele precisa estender a sua vida em adoração. Ele precisa entender que a sua adoração é a sua vida. Não apenas aquele momento do culto, ele citou Caim e Abel. Deus rejeitou a vida de Caim. Ele não rejeitou apenas o culto, o sacrifício de Caim. Ele rejeitou a vida de Caim. Quando você vai diante de Deus, é a sua vida inteira diante de Deus. É diante de Deus. Ele precisa entender isso, que a sua vida é a adoração. Ele precisa entender que a adoração não é performance diante de homens, mas é a sinceridade de um coração diante de Deus. Entender o culto que não é divorciado da vida cotidiana, não pode fazer isso, essa separação. Ele precisa entender que o culto é o tempo, que é tempo, sabe? Eu achei interessante isso. Ele falou assim, entender que o culto é tempo perdido se Deus não for honrado. Se você não estiver honrando a Deus, aquele culto, aquela adoração é tempo perdido. Não vai surtir nada na sua vida. Será vazio. Vazio em seus efeitos. Sabe, tem gente que cultua, e aí eu me lembrei do filósofo Kierkegaard, que ele falava isso. Ele falava assim, eu olho as igrejas, parece que são uma manada de elefante que entra para Deus e depois vai embora. Mas nada, não mudou nada. E ele fala, eu vejo igrejas que se reúnem para adorar a Deus, e aí parece que Kierkegaard, ele pega a palavra de Isaías, do profeta Isaías. Eu tenho nojo das suas reuniões, diz o Senhor. Isaías, sabe, eu não gosto, eu não consigo olhar para vocês se reunindo para me adorar, porque o que vocês fazem não é adoração. Vocês estão longe da minha presença. E aí se reúnem para cantar louvores a mim e quer que eu receba? Não recebo. Não recebo. O Senhor assim diz. Leia Isaías e você vai ver que Kierkegaard faz essa crítica também, da mesma forma que Isaías. Sabe? E aí o Cris fala sobre a luz na mente e o fogo no coração. E aí passou bem perto de uma citação de William Temple. William Temple, um teólogo, um arcebispo da igreja anglicana, morreu em 1944. E ele diz assim, muitos citam essas frases. Adoração é reavivar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente pela verdade de Deus, purificar a imaginação com a beleza de Deus, abrir o coração para o amor de Deus, o seu amor, e se submeter à vontade e ao propósito de Deus. Ele fala que a adoração é isso. Esta é uma descrição de alguém que está diante de Deus. E aí o Cristiano usou uma palavra que é a principal palavra em João 4, sobre adoração. João 4 é o texto bíblico onde se fala mais sobre adoração. E a palavra lá é proskunel. Ali é proskunel. Nós temos latreia, nós temos outros termos sobre adoração. Mas ali é proskunel, e a ideia de prostrar-se, proskunel é prostrar-se, que nós cantamos. Prostro-me, prostrado. Gosta daquela música, prostro-me diante da cruz, também é a expressão, a ideia de ajoelhar e colocar a testa na terra, no chão, diante de Deus. Ou seja, eu não sou nada diante do Senhor. O Senhor é demais, e eu me entrego totalmente ao Senhor. O estado de prostração, que a gente fala sobre doença, aquela pessoa está prostrada, significa que ela não tem forças, que a doença
fez ela cair e se prostrar. Ela não tem forças. E diante do Todo-Poderoso, nós não temos força. Diante daquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós não temos força. Nós apenas nos prostramos diante dele e nos entregamos. Porque quando você põe a prostração, o proscunel, você está totalmente exposto. Qualquer um pode fazer o que quiser com você, você está exposto. Você está totalmente entregue. Essa é a palavra, o proscunel. E aí o Senhor Jesus ele fala assim, proscunel. E esse proscunel, esse prostrar, esse reconhecer Deus, é em espírito e em verdade. E só em espírito não é metafísico, não é sua mente, não é uma viagem da mente. O em espírito é Espírito de Deus, é Espírito Santo, é Deus Espírito, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Em espírito é pelo Espírito Santo, é Deus Espírito. Se não for isso, não dá para proscunel, não dá para prostrar-se diante de Deus, não dá para se entregar a Deus, não dá para fazer a vontade dele, se não for pelo Espírito dele. E aí ele fala exatamente isso, ele fala em verdade, porque é todo conhecimento a respeito do Espírito Santo de Deus, do Deus Espírito, Deus encarnado. E como você se revela? Como Deus se revela ao homem? Em Cristo Jesus. E aí Jesus diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem que é a verdade? É Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A adoração, o prostrar-se, o proscunel, a entrega a Deus, o agradar a Deus, o curvar-se diante de Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor, é em verdade, é em Cristo Jesus. Não é outras coisas, não é outro nome a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. E sem Jesus não há proscunel. Sem Jesus não há como se curvar diante de Deus e ser recebido por Deus. A adoração é em Jesus Cristo. A adoração é em Espírito Santo e em Jesus Cristo. E aí é a centralidade que o Cris fala ali, olha, em Jesus Cristo. Não dá para desvincular isso. É Jesus Cristo. É a centralidade na obra maior de Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 15 e 20 diz, Deus trouxe de volta para si o universo e todas as coisas através do seu Filho, Jesus Cristo. Em Jesus todas as coisas se convergem para Deus. Se não for Jesus, não há essa conversão, não há essa reconciliação com Deus, porque Deus traz para si todas as coisas em Jesus. Em Jesus. É aquela imagem do prisma, onde o raio de laser bate ou o feixe de luz bate e se abre multicor. E o inverso acontece, todas as coisas batem em Jesus e é focada em Deus. Então Deus envia através de Jesus, Deus recebe através de Jesus, tudo centraliza nele. Essa centralidade, crer no Filho, crer no conhecimento do Filho de Cristo Jesus, ser batizado por Ele, no Espírito. No Espírito. Eu não estou falando de batismo em águas, batismo, eu estou falando batismo no Espírito. E o único que batiza no Espírito é Jesus Cristo. E Ele não batizou nas águas, Ele batiza no Espírito. E com o Espírito, é Ele que tem essa autoridade. Então você precisa crer em Jesus Cristo, ser batizado por Ele. Consagrar-se a Ele, comunhão com a igreja, consagração de todos os seus bens, dízimos, ofertas, todo o seu trabalho ao Senhor. É serviço cristão. E aí a outra tradução de adoração na Bíblia é latreia, que é serviço. É prestar um serviço. Aí o Cristo traz um pouco esse conceito de prestar serviço. No inglês é worship, é o trabalho, de consagrar ao Senhor. Aquilo que você consagra ao Senhor em trabalho. É um exercício, é um esforço, é o suor, é a dedicação, é o desprendimento de energia. Tem gente que desprende um pouco de energia e já está falando, estou cansado.
Sabe, já trabalhei muito para Deus. Já trabalhou muito para Deus o quê? Para com isso. Para com isso. Você precisa continuar. Você precisa seguir em frente diante de Deus. As formas do culto que você presta ao Senhor demonstra muito aquilo que você entende do próprio Deus. A sua visão de Deus, ela marca isso. As igrejas erravam muito, eu brinquei, aí eu era pequeno, a gente fazia oração invocatória. O culto começava com oração invocatória. Aí eu falava, para que é oração invocatória? Para poder, o quê? Invocar a presença de Deus. Eu falei assim, mas Deus não está aqui? Né? Aí vinha aquela palavrinha, fica quieto, menino, para de perguntar essas coisas. Né? Só faz. Né? Eu era adolescente, né? A gente fazendo ordem do culto, aí tinha que pôr oração invocatória. Mas Deus não já está presente? Não, meu filho, põe aí, menina, esse negócio aí, oração invocatória, vai. Por quê? Porque tinha que invocar Deus. Deus, vem aqui. Deus vem aqui. Ele já está aqui. Por que eu vou pedir para ele vir? É ele que pediu para eu estar na presença dele. Ele que me convidou. Eu não convidei Deus. A gente cria esse negócio na cabeça. Nós convidamos Deus. E aí, se a gente convida a Deus, ele vem. E aí, o que acontece? Ele vem na nossa presença. Deve ser o contrário. Nós que temos que ir para a presença dele. Nós que precisamos colocar-se na presença de Deus. Porque o convite dele já está feito. Ele faz esse convite o tempo todo. Venham. Eu estou aqui. Eu estou recebendo vocês. E a gente acha que a gente sente o amor dele quando a gente declara o amor para ele. Gostei da poesia, né, da Thaís, quando ela fala assim, a estendida. Eu vi que Deus estendeu a sua mão, aliás, ela já estava estendida. Ele me mostrou antes que eu visse. Ele me amou antes que eu amasse. É assim. Quando você sente a presença de Deus, é porque você se colocou na presença dele. Não porque ele se colocou na sua presença. Não é isso. A adoração é quando nós prostramos. É quando nós nos curvamos diante de Deus. É quando nós reconhecemos a vontade de Deus, a presença dele e fazemos coisas que agradam a Deus. A vontade dele está sendo feita, então é adoração. É adoração. E aí você precisa entender isso e ver Deus assim. Cuidado, não veja Deus como um policial que quer corrigir sempre, quer bater em você, sabe? Cuidado para você não ver Deus como o grande e poderoso Deus, distante de todas as coisas. Porque aí você vai ver sempre Ele distante. Você nunca vai se sentir à sombra dEle. É interessante, a sombra, o Salmo 91, né? A sombra é perto. Essa semana eu estava ouvindo uma mensagem, não me lembro quem que estava falando, e ele dizia assim, ele falou assim, olha, cuidado, porque às vezes o momento escuro da sua vida não é por causa de trevas do diabo, mas talvez escureceu porque você está bem na sombra de Cristo Jesus. Então é hora de você se entregar àquela sombra e descansar naquela sombra. A escuridão não foi de trevas, mas foi para te proteger do sol. É a sombra da nuvem no deserto sobre a tua vida. É a cruz que você se encaixa ali, a sombra da cruz, e descansa nela. Sabe? Então, muitas vezes é isso. Eu parei para pensar, falei assim, é mesmo. Quantas pessoas passaram por momentos assim, se entregaram a Jesus Cristo, nesta cruz, nessa sombra que Ele oferece para refrigério nas nossas vidas. Sabe, cuidado como você vê Deus, ou vê Deus como aquele bonzinho que sempre aceita tudo que você é e faz. Lembre-se de Caim e Abel, lembre-se de tantas outras histórias. Deus não aceitou, Deus não aceitou. Deus não aceita. Cuidado com isso. Deus é exigente, é sim, mas não é repelente. Ele não expulsa você, mas Ele não aceita tudo que você faz. Ele não ama tudo que você faz. Não, mas Ele te ama, sempre vai te amar. Ele sempre vai me amar. Ele vai receber tudo que a gente oferecer para Ele. Mesmo uma música desafinada, Ele vai receber. Ele não vai gostar, não, mas vai receber. Ele não vai gostar, não, porque Ele sabe que você pode fazer melhor. Ele não vai gostar porque Ele já te deu capacidade de fazer coisa melhor.
Você sai daqui e desobedece Deus. Tem gente que fala assim, pastor, eu sou assim mesmo. Por que você ainda é assim mesmo? Pare, mude. Sabe, adorar a Deus é fazer a vontade dEle, é agradar a Ele. Então, quando você fala para o seu filho coisas sábias, quando você ama os seus filhos e expressa o seu amor por eles, Deus está sendo adorado. Quando você para e não mente, você vai mentir e você para e fala, não posso mentir. Quando você para e fala assim, não posso mentir. Quando você, dentro de você, da sua cabeça, fala assim, não posso mentir, você está adorando a Deus. Isso é adoração. Por quê? Porque você se curvou diante de Deus. Não posso fazer isso. Porque Deus não se agrada da mentira. Não vou fazer isso. Sabe, quando você vai usar uma droga, aí você para e fala assim, não posso fazer isso. Eu não preciso mais disso. Eu não dependo mais disso. Eu quero depender só de Jesus. Me ajuda, Deus. Sabe? E a cada dia vencer a droga, da bebida, das drogas, a adicção, ou a sua, qualquer que seja a dependência. Porque dependência de qualquer coisa não agrada a Deus. E quando você se sente livre daquilo, é adoração. Quando você resiste àquilo, é adoração a Deus. É adoração a Deus. Quando você para e fala assim, não vou beber isso, é adoração a Deus. Deus se agrada disso. E naquele momento você está em culto ao Senhor. Você está se prostrado diante dEle. Adorar a Deus não é Deus presente, é você na presença de Deus. Adorar não é deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, no seu escritório, na sua casa, ou em outro salmo qualquer. É deixar o seu coração e a sua mente aberta para a palavra de Deus, não a palavra de Deus aberta ali. É letra, é livro, não é poder. O poder está em você. Deus não habita no meio dessas escrituras. Ele se revela por elas. O poder não está nelas, o poder está em você. Elas testificam de Cristo Jesus que quer habitar em você. Adorar não é reconhecer que Deus é poderoso, é curvar-se diante do seu poder e procurar obedecê-lo. Adorar não é reconhecer que Jesus salva e que Jesus morreu por amor, é crer que Ele te ama, é entregar a sua vida a Ele. Isso é adoração. Adorar não é saber que o Espírito Santo capacita o discípulo com poder, é deixar o Espírito Santo te encher. Não é entender e crer no Espírito Santo, é permitir que Ele te encha. Isso é adoração. Como adorar sem se curvar? Impossível. Não há adoração sem prostração. Não dá. Tem pessoas muito arrogantes. A adoração não é estar diante de Deus em pé, sem se curvar, exigindo que Ele faça a sua vontade. Que venha a tua vontade e seja feita a tua vontade, né? Tem gente pedindo a Deus a sua vontade. Senhor, que seja feita a minha vontade. Não, não é isso. Jesus nos ensinou o quê? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Deus. Assim na terra como é aí no céu. É assim. Seja feito no céu assim como é aqui na terra. Não, não é isso, não. Senhor, concorde. Porque nós concordamos aqui, se nós concordarmos aqui, o senhor tem que concordar aí. Aí, uma pessoa casada, outra pessoa casada, concorda em fazer sexo. Adulterar. Nós concordamos, Deus, então agora abençoa. Que nada, Deus não vai abençoar. Porque é o que é, assim como é no céu, tem que ser feito aqui na terra. É diferente isso, não é assim. As coisas não são assim. Podemos questionar Deus? Podemos. Pergunte para Ele, busque Ele, questione Ele. Você quer fazer a vontade de Deus? Pergunte, Deus, o que o Senhor quer de mim? Pode perguntar, Deus, é isso mesmo? Deus, eu não estou entendendo. Deus, Deus me fala. Você pode. Deus, é isso mesmo? Não estou entendendo. Questione Deus. Questione a Deus, perdão. Nunca questione Deus como existência. Deus é Deus, acima de tudo e de todos. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não questione isso. Mas pergunte para Ele. E aquele que clama a Deus responde. Aquele que busca, acha. Sabe, busque a Deus. Ele fala assim, vai, insiste comigo. Eu gosto das pessoas que insistem comigo. Não
das pessoas que resistem. Insista, não resista. Insista com Deus, não resista a Deus. A vida daquele que é adorador é a vida de insistência com Deus, não resistência a Deus. É uma vida de entrega a Deus. Como adorar sem mudar? Como adorar sem se transformar? A adoração é transformadora. Eu estou muito triste com muita gente que não vive mudanças na sua vida e acha que são adoradores. A adoração muda você, a adoração muda a mim. Nós somos transformados na adoração. A adoração transforma a gente como pessoas na sociedade. Muda a sociedade. As igrejas precisam impactar na sociedade, mudar a sociedade e não ser mudado por ela. As empresas precisam ser transformadas pela presença de adoradores em espírito e em verdade nas suas empresas. Você precisa entrar no lugar e mudar aquele lugar, porque você muda. E a cada dia você muda. A adoração é transformadora. A adoração muda o adorador e por ele muda o mundo em volta dele. Adorador é agente de transformação do mundo. Como adorar sem amar? Tem gente que fala que é adorador, mas anda massacrando os outros, xingando os outros, julgando pessoas, condenando pessoas, declarando coisas das pessoas que não sabe, mentindo, difamando pessoas. Isso não é amar. Não é amar. Parece que os fins estão justificando os meios. E eu quero te falar o seguinte, ainda não é assim. Os fins não justificam os meios. Tem gente que quer declarar o amor a Deus, destruindo o próximo. Quer declarar que ama a Deus e a sua palavra e destrói outros que estão perto dele. Isso não é adoração. Isso não agrada a Deus. Deus se entristece com isso. Deus se entristece com isso. Não, mas eu faço isso porque eu amo a Deus. Não. Como que você pode amar a Deus que você não vê se você não ama um irmão que você vê? João vai falar isso. Leia lá a primeira, segunda carta de João. Leia a Bíblia. Sabe? Tenha um exercício teológico para você entender. E aí parar com essas mentiras. Né, de que Deus se agrada quando você ataca outros por amor a Jesus. Jesus fala o contrário. Jesus fala assim, eu me agrado quando você sofre por amor a mim. Sabe? Tem gente disposto a matar, mas não disposto a morrer. Está disposto a ferir, mas não está disposto a ser ferido por amor a Jesus Cristo. Você ama Jesus? Então se curve. Se prostre e não ande como arrogante. Quero terminar com a visão da mulher adúltera aos pés de Jesus Cristo, Lucas 7, 36 a 50. Ele narra que a mulher segue a Jesus e quando ele entra na casa de Simão, do fariseu, e ali ele se senta, ela vai atrás e começa a derramar e derrama um cântaro de alabastro, um vaso de alabastro, que era um perfume, uma especiaria, nos pés, e começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. E aquilo se mistura, suas lágrimas se misturam com aquele perfume. E aí há uma crítica sobre ela. O que ela fez foi proscunel. O que ela fez foi prostrar. O que ela fez foi adoração. Silenciosa. O louvor foi o derramar, o curvar-se fisicamente, mas adorar foi reconhecer que Jesus era muito maior, era o santo dos santos e ela era a pecadora. E ela se prostrou diante dele e o beijava os seus pés e agradecia por ele ser ele e por estar ali. Adoração é esse prostrar-se, oferecer, entregar o seu melhor. Primeiro reconhecer Jesus, entregar o melhor para ele. Sentar na presença dos inimigos, aquelas pessoas criticando ela.
E não tenha dúvida que alguém chutou, cutucou, alguém fez questão dela ouvir a voz de que quem é essa mulher? Quem ela pensa que é? Talvez você está ouvindo isso. Quem que se pensa que é para estar na presença de Deus? Para orar a Deus, para confiar em Deus? É sentar-se na presença dos inimigos. Aí eu me lembro, Pai, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Esse é o meu bom pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E Ele vai preparar essa mesa. E está lá a mulher adúltera nessa mesa, curvada ali na presença dos inimigos. Prostrado. Adoração não é para ser percebido, não é para que as pessoas olhem, para que as pessoas vejam você. É para que você veja Deus. E não é para Deus ver você. O adorador não fica pedindo para Deus ver você. O adorador simplesmente se curva diante de Deus e dá para Ele, e se entrega a Ele. A gente não fica fazendo barganha. Ó, Senhor, está vendo como eu estou tocando? Ó, Senhor, eu estou trabalhando para o Senhor. Está vendo, Senhor? Eu estou passando aqui, ó. Eu estou aqui nessa arquibancada, aqui nessa plataforma, trabalhando para o Senhor, viu? Viu, Senhor? Estou aí, estou servindo o Senhor. Não é para fazer Deus ver você, é para você ver Deus. E ao ver Deus, você se curva diante dele. Porque não dá para a gente ficar em pé diante de Deus. A gente precisa se curvar diante de Deus. E aquela mulher se curvou, porque ela sabia o pecado que ela tinha. Ela sabia que ele era perfeito e ela não. Ela sabia quem ela era diante de Jesus. E você só vai perceber quem você é quando você olhar para Jesus. Você só vai saber quem você é quando você olha para Jesus. A adoração é quando você olha para Jesus. Você olha para Deus. E aí você percebe quem você é. E o quanto você precisa dele. E aí você se curva diante dele. Adoração não é a busca de perdão. Sabe? Para com isso. O perdão é resultado da adoração. O arrependido, ele recebe o perdão de Deus. Ele não vai buscar o perdão. Ele sabe que precisa. E ele se prostra ali e declara: preciso de ti. E só tu és Deus para perdoar. Ela não pede, não exige perdão de Deus. Perdão é uma consequência disso. Adorador não busca salvação, porque a salvação é resultado da fé. O adorador, ele crê, ele tem fé, ele se entrega. E aí ele recebe a salvação. Porque aquela mulher recebeu de Deus exatamente isso. Perdoados estão os teus pecados. Você está salva. É uma resposta. Mas não há uma busca sua. Mas é porque Jesus não vai rejeitar aquele que vier até ele. De maneira alguma eu rejeitarei aquele que se aproxima. Não vou rejeitar. Olhe para Deus. Olhe para Deus. Deus não divide glória, mas Ele enche você com a glória dEle. Isso acontece na adoração. Eu quero convidar você a experimentar a adoração, a verdadeira adoração na tua vida. Sabe? Saia desse consumismo de cultos. Saia desse consumismo de música. Saia desse consumismo de bênçãos. Sabe? Aquele que só deseja bênção, 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 bênção. Tem gente que olha para Deus só para falar assim: obrigado, Deus, e me ajude, Deus. Obrigado, Deus, me ajude, Deus. Para com isso. Saia desse ciclo vicioso. Isso é dependência. Saia desse consumismo de bênçãos. Prostre-se diante dEle e adore Ele, na beleza da santidade dEle. Não importa o que Ele faz. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. E para com esse negócio de depender das bênçãos de Deus. Desfrute da adoração e as bênçãos vão vir. E aquilo que parece que não é bênção, se torna bênção por o adorador. Sabe? Porque todas as coisas convergem para aqueles que o amam e professam o seu nome. É assim que a Bíblia diz. Para com esse consumismo. Para com esse consumismo de palavra, aquela palavra de poder. Amém. Tem palavras sim, Deus manifesta palavras de poder. Mas para com isso. Busque Deus. E às vezes Deus vai falar uma palavra bem simples. E Deus vai manifestar e o seu amor na sua vida por alguém muito simples.
Se curve diante de Deus, não de homens, não de pregadores, não de pastores, sabe, não de cantores. Se curve diante de Deus. E se Deus está usando pastores para isso, deixa Deus usar. Se Ele está usando cantores para isso, deixa Ele usar, não tem problema. Mas não se curve diante de cantores, se curve diante de Deus. A adoração é proskunel na presença de Deus, diante de Deus. Eu convido você a isso. Cuidado com o sentimento de culpa de você se apresentar a Deus e dar uns presentinhos para Deus, cantar louvores a Ele, aleluias para Ele, só para abaixar o seu sentimento de culpa, porque você é um filho ausente. Aí você aparece de vez em quando, dá uns presentes para Deus e está tudo resolvido. Parece aquele pai que não é presente, aparece no filho, dá um presente para o filho e sai fora. Não faça isso, Deus não quer isso. Deus quer um relacionamento contigo, constante, constante, constante. Eu quero que você abra os seus olhos e tenha a visão de Deus para a sua vida. A visão do reino de Deus. A visão de Cristo Jesus para você. A visão de que Deus está aqui. Deus está na tua casa. Deus está onde você estiver. E qual seja o lugar que você estiver, no momento que você se curva a Ele, é a adoração. E Ele espera. E Ele busca. E o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É assim que Ele quer você, é assim que Ele me quer. Então, vamos fazer da nossa vida a adoração e vamos trazer a nossa vida para esses momentos de culto e expressar através do louvor a nossa adoração. Eu não vejo a sua adoração, eu vejo Deus, e diante de Deus eu me prostro. E se você se prostrar diante de Deus, Ele nos inunda com o mesmo Espírito. E há um só coração, uma só mente, um só Espírito sendo derramado sobre todos nós. Isto é igreja. É nós aqui, você aí, recebendo o mesmo Espírito de Deus sobre nós. E Deus nos recebe como adoradores. Isso é tremendo. Vamos nos curvar diante de Jesus Cristo e ser recebido por Deus em adoração. Deus colocou Jesus sobre todas as coisas para aquele que confessar o nome dele, aquele que crer em Jesus, vai ser chamado Filho de Deus e recebido pelo Pai. Pai querido, Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esses momentos. Não há outro Deus além de Ti. Como é bom poder falar com o Senhor, poder Te adorar dançando, cantando, batendo palmas, poder Te adorar, Pai, de joelhos, porque a forma externa, Pai, não tem tanta importância. O mais importante é estar na Tua presença. Obrigado por nos receber. Pai, obrigado por inundar esta casa que nos ouve e a cada um de nós aqui com Teu Santo Espírito. Derrama sobre nós. Pai, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Aqui, na terra, nas nossas casas, nas igrejas, nos nossos trabalhos, assim como é no céu. Em nome de Jesus. Amém. Quem está na igreja, se coloque-se de pé. Continuar.